Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde os mercados estiveram a olhar essencialmente para os dados da inflação nos Estados Unidos. Também tiveram muitíssimos discursos dos vários governadores, tanto da Reserva Federal dos Estados Unidos como do Banco Central Europeu, e onde reforçavam as suas expectativas sobre os futuros cortes de taxa de juros, tanto de um como de outro Banco Central. Os dados da inflação dos Estados Unidos saíram relativamente em linha com o esperado, com um aumento médio dos preços a nível mensal nos 0,3%, tanto aos preços a nível global como se retirássemos a alimentação e os combustíveis, isto com a inflação anual a cair para 3,4% dos anteriores 3,5% na inflação total e na inflação subjacente a cair de 3,8% para 3,6%. Isto ligeiramente em linha com o esperado, um pouco abaixo das estimativas, mas ainda assim o necessário para voltar a fazer renascer a expectativa de mais cortes de taxa de juros nos Estados Unidos. Também a reforçar essa ideia foi o discurso de Jerome Powell durante esta semana, que voltou a estar em linha, digamos, com o mesmo tom que ele usou na conferência de imprensa que se seguiu à última reunião da Fed. De qualquer das formas, ele manteve que acredita que o atual nível restritivo de taxas nos Estados Unidos será suficiente para levar a inflação a bom porto, levar a inflação à sua meta dos 2%, mas que pede mais confiança, que pede mais números para que se possa confirmar exatamente esse caminho. Os seus colegas, digamos, da FOMC não foram, digamos, tão dovish, se é que isto era um discurso dovish, mas continuam a querer a tal confiança, continuam a achar que de facto a inflação poderá ir no caminho dos 2%, mas também precisam bastante mais evidências de que isso vai suceder antes de proceder qualquer corte. A maior parte deles acabou por ser bastante mais hawkish, eu diria, do que Jerome Powell, apontando se houver cortes de taxa de juros lá mais para o final do ano, embora todos eles digam que o próximo movimento de taxas por parte da Reserva Federal é um corte de taxas e não uma subida de taxas. No Banco Central Europeu, todos os governadores que falaram de uma forma geral apontaram todos eles para a probabilidade de termos um corte de taxa de juros já na próxima reunião do Banco Central Europeu em junho, e de facto a discussão está acesa mais em termos de quanto mais vão haver cortes ainda este ano e qual será o ritmo de cortes de taxa de juros, com grande parte deles a declinar que vai haver uma continuação de cortes de taxa de juros logo na reunião seguinte a junho. As expectativas do mercado acabaram por ser, logo a seguir à inflação, bastante agressivas. Segundo a FedWatch Tool, de imediato a seguir aos dados da inflação, as projeções as probabilidades mostravam praticamente 100% as probabilidades para um corte de taxa de juros em setembro por parte da Reserva Federal e um outro corte de taxa de juros em dezembro, ou seja, 2 cortes de taxa de juros até ao final do ano. Isto, em termos de mercado acionista, acabou por ser um pouco misto, onde tivemos os mercados asiáticos com ganhos mais ou menos modestos, com os mercados europeus pouco alterados, mas a terminar de uma forma geral em terreno negativo, e os norte-americanos a ganharem mais durante esta semana. Aqui os índices mostram, por exemplo, o Hang Seng foi o que se destacou no mercado asiático, a ganhar quase 3%. Na realidade, a média na Ásia rondou os 1% aproximadamente de ganhos durante esta semana. Já na Europa, o DAX está aqui representado a perder
0,35 foi de alguma maneira uma ordem de valores média na Europa, em que tivemos perdas, mas perdas relativamente marginais durante esta semana. De facto, nos Estados Unidos foi o mercado que mais beneficiou, digamos, esta semana com estas novas renovações de expectativas de cortes de taxa de juros, em que o Dow Jones subiu um pouco mais de 1% e foi o que menos ganhou durante esta semana, sendo que a liderar os ganhos nos Estados Unidos teve o Nasdaq com cerca de 2%. Cá por Portugal tivemos, digamos, em linha com os seus pares na Europa. O PSI perdeu 0,35 esta semana, com a pressão feita pela Navigator, que perdeu esta semana cerca de 7%, e por outro lado a Ibersol, que ganhou cerca de 6%. O mercado cambial, estas expectativas de taxas de juros que levaram as yields uma vez mais a recuar, acabaram também por pressionar o dólar, que acabou também a recuar esta semana, e este recuo do dólar, esta perda do dólar, acabou por levar as moedas que têm ultimamente sido mais castigadas, por assim dizer, a ganhar esta semana mais. Foi o caso do NZD dólar, que foi o par que mais se destacou, que de uma maior variação acabou por ter durante esta semana. Ele perdeu, melhor, o NZD dólar ganhou cerca de 1,9%, 2% durante esta semana, com o preço a vir desde os 0,6 aos 0,61 aproximadamente. Já o euro-dólar teve mais uma semana de ganhos, o dólar a perder, obviamente, em que o euro-dólar começou a semana à volta dos 1,0770 para terminar uma figura acima, ou seja, à volta dos 1,0870. Os mercados das commodities também tiveram em alta, isto impulsionados por yields mais baixas, uma vez mais, e por um dólar mais fraco. Tanto o ouro como o dólar, como o petróleo, acabaram por ganhar cerca de 2% aproximadamente. O ouro teve um fecho semanal recorde ao terminar a semana acima das 2.400 dólares por libra de ouro. A semana que vai começar vai ser uma semana de PMIs, é o grande destaque desta semana e um impulsionador de mercado, acompanhado também por variadíssimos discursos, mesmo muitos discursos de governadores da Reserva Federal dos Estados Unidos e alguns do Banco Central Europeu. Vamos começar logo com um discurso no início da semana de Jerome Powell, seguido também de um outro de Christine Lagarde, e depois de toda uma série de discursos dos vários governadores da Reserva Federal dos Estados Unidos e alguns do Banco Central Europeu. Poderemos provavelmente ter mais do mesmo, ou seja, continuar por parte da Reserva Federal a reiterar a necessidade de mais confiança e de mais dados para proceder com o início de ciclo de cortes de taxa de juros. Por outro lado, no Banco Central Europeu, depois de já estar quase digamos assente, como ponto assente, um primeiro corte de taxa de juros por parte do BCE nesta próxima reunião em junho, vai continuar provavelmente bastante acesa a discussão para quando o corte seguinte e qual o acumulado de cortes que vamos ter até ao final deste ano. Ainda esta semana também vamos ter as minutas da Reserva Federal dos Estados Unidos, onde os mercados vão tentar avaliar até que ponto é que o conjunto dos membros da FOMC tiveram o mesmo tom que Jerome Powell fez transparecer na conferência de imprensa que se seguiu à reunião da Reserva Federal. Claro que estas minutas poderão ser consideradas um pouco mais hawkish, caso esse tom de Jerome Powell não seja confirmado nestas mesmas minutas. Vamos ter mais bancos centrais também esta semana, em que o principal é o Reserve Bank of New Zealand, o Banco Central neozelandês, que deverá manter o seu nível de taxa de juros nos 5,5%. Provavelmente o mercado está à espera, inclusive, de algum tom mais hawkish por parte do seu governador. Vamos ter ainda outros bancos centrais, como vai ser o caso do Banco Turco, em que deverá manter a sua taxa de juros nos 50%, e
na China, o Banco Central deverá manter o seu nível de taxa de empréstimos a 1 e a 5 anos inalteradas nos 3,45% e nos 3,95%. Como disse, vai ser uma semana essencialmente de PMIs, e vão ser estes PMIs que vão provavelmente mais impulsionar os mercados. As estimativas apontam para uma ligeira melhoria na atividade económica, tanto nos Estados Unidos como na Europa. É isso que os mercados esperam. De facto, a continuação deste tipo desta evolução positiva nas atividades económicas não deverão, digamos, alterar as atuais expectativas e estimativas para as taxas de juro, para os cortes de taxa de juro, para o início de cortes de taxa de juro, tanto nos Estados Unidos como na Europa, sendo que nos Estados Unidos ultimamente tem havido alguma retração dessa atividade, e a continuação, se eventualmente essa retração se mantiver nestes dados dos PMIs, poderemos ter aqui assim talvez alguma reação uma vez mais de pressão sobre o dólar, pressão sobre as yields obrigacionistas e as expectativas de cortes de taxa de juros aumentarem ainda mais do que já aumentaram nestas últimas 2 semanas. Por fim, vamos ter ainda mais algumas apresentações de resultados empresariais, em que eu destacaria a nível internacional a menina dos olhos atualmente é a Nvidia, e a nível nacional em que os mercados vão estar preparados se preparam para receber os resultados da Sonai, da Semapa e da Mota Engil. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estaremos com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!